Você está olhando para uma planta que pode abastecer praticamente qualquer motor que você possui, desde caminhões a diesel até carros a gasolina, passando por geradores, tratores e máquinas simples do dia a dia. E neste momento, em Lancaster County, na Pensilvânia, comunidades Amish estão cultivando essa planta legalmente nos mesmos campos onde suas famílias plantam há mais de 300 anos, como se essa história nunca tivesse sido interrompida. Depois do último vídeo, muita gente perguntou sobre motores a gasolina, e a resposta muda completamente a forma como você entende combustível. Isso acontece porque essa planta não produz apenas um combustível, ela produz dois ao mesmo tempo, um que funciona em motores a diesel e outro que pode ser usado em motores a gasolina sem qualquer modificação. Não há peças especiais, não há adaptação, não há mecânico, apenas um processo simples que entrega resultado direto. E em 2010, a Universidade de Connecticut provou isso com um único número, um número que explica por que essa planta foi praticamente apagada por décadas. 97%. Quando você entende o que esse número significa, tudo começa a fazer sentido, inclusive o motivo pelo qual essa planta desapareceu da vida comum por mais de 80 anos. Mas antes disso, você precisa voltar para 1937, porque foi ali que tudo mudou com um documento que removeu essa planta da economia americana quase da noite para o dia. E essa história envolve nomes conhecidos, dinheiro em escala absurda e milhares de postos de combustível que simplesmente deixaram de existir. Fica comigo até o final, mesmo que você nunca tenha plantado nada, mesmo que more em um terreno pequeno ou alugado, porque o que os Amish fazem com essa planta funciona em escala reduzida com poucos recursos e sem complexidade. Não exige fazenda, não exige estrutura industrial, apenas espaço, consistência e entendimento do processo. Foi exatamente isso que eu percebi quando passei por East Hempfield Township pela primeira vez. Eu quase não reparei na placa com o nome Hempfield. Achei que era apenas um nome antigo sem importância como tantos outros espalhados pela região. Continuei dirigindo até encontrar um fazendeiro Amish, que um amigo havia mencionado, um homem chamado Reuben, que me recebeu com poucas palavras e um olhar atento. Ele não explicou nada no início, apenas me levou até o fundo do celeiro como se preferisse mostrar em vez de falar. Ali ele pegou um pote de vidro, despejou um líquido parecido com óleo de cozinha dentro de um pequeno trator a diesel e ligou o motor sem qualquer esforço. O trator funcionou imediatamente sem falhas, sem fumaça, sem qualquer sinal de problema, como se aquilo fosse completamente normal. Eu fiquei observando por alguns minutos esperando algo dar errado, mas nada aconteceu. O motor simplesmente continuou funcionando. Quando perguntei onde ele comprava aquele combustível, ele olhou para mim como se a pergunta não fizesse sentido. Então apontou para o campo atrás do celeiro e disse que ele mesmo cultivava aquilo. Foi nesse momento que tudo mudou, porque até ali eu ainda tentava encaixar aquilo dentro do que eu já conhecia e não funcionava. A explicação era simples demais para ser ignorada. A planta é o cânhamo industrial conhecido como Cannabis sativa. E aqui existe uma confusão que foi criada de propósito ao longo dos anos. O cânhamo não é maconha no sentido comum, porque contém menos de 0,3% de THC, o composto responsável pelos efeitos psicoativos. Isso significa que ele não produz qualquer efeito desse tipo, independentemente da quantidade. Em 2018, o cultivo dessa planta foi legalizado nos Estados Unidos, passando a ser tratado como qualquer outra cultura agrícola como milho, soja ou trigo. Mas durante quase 80 anos antes disso, ela foi tratada como uma substância ilegal. E isso não aconteceu por acaso nem por razões relacionadas ao uso recreativo. O motivo sempre esteve ligado a algo muito mais direto: combustível e dinheiro. Quando você olha por esse lado, a história muda completamente, porque não se trata apenas de uma planta, mas de algo que ameaça um sistema inteiro. E para entender isso, você precisa primeiro entender o que essa planta realmente faz, na prática, não em teoria, mas no mundo real. As sementes do cânhamo contêm uma quantidade significativa de óleo que pode ser extraído com uma prensa simples, semelhante às usadas para produzir azeite
ou óleo vegetal comum. Esse óleo pode passar por um processo químico chamado transesterificação, onde ele é misturado com outros componentes e separado em duas partes. A parte superior se transforma em biodiesel utilizável, enquanto a inferior pode ser reaproveitada em outros usos. Depois de lavado e seco, esse biodiesel está pronto para uso direto, podendo ser colocado em qualquer motor a diesel sem necessidade de adaptação. E é aqui que a maioria das pessoas se surpreende, porque isso contradiz tudo o que aprendemos sobre combustível. Parece improvável, mas funciona. Porque a verdade é simples. O motor a diesel nunca foi criado para funcionar com petróleo. O motor a diesel nunca foi criado para funcionar com petróleo, e essa é a primeira peça da história que quase ninguém te contou. Quando Rudolf Diesel desenvolveu seu motor no final do século XIX, ele não estava pensando em gasolina nem em derivados de petróleo. Ele estava pensando em independência energética. A ideia dele era simples, mas poderosa. Qualquer pessoa deveria ser capaz de produzir seu próprio combustível a partir do que crescia na terra. Em 1892, ele registrou a patente do que chamou de motor de ignição por compressão, um sistema muito mais eficiente do que as máquinas a vapor da época. Mas o detalhe mais importante não estava apenas no motor, estava no combustível que ele imaginava usar. Diesel acreditava que óleos vegetais seriam o futuro porque poderiam ser produzidos localmente sem depender de grandes indústrias. Essa visão não ficou apenas no papel. No ano 1900, durante a Exposição Mundial de Paris, o motor de diesel foi demonstrado publicamente funcionando com óleo de amendoim a pedido do governo francês. O motor operou de forma estável, silenciosa e eficiente, a ponto de muitas pessoas nem perceberem que estavam vendo algo completamente diferente do padrão da época. Depois disso, o próprio Diesel escreveu que seu motor poderia ser alimentado com óleos vegetais e que isso teria um impacto direto no desenvolvimento da agricultura. Ele acreditava que agricultores poderiam produzir seu próprio combustível e reduzir a dependência de sistemas centralizados. Não era apenas uma invenção mecânica, era uma mudança de paradigma. Mas então algo aconteceu. Em 1913, Rudolf Diesel embarcou em um navio chamado Dresden, saindo da Bélgica com destino à Inglaterra, onde se encontraria com representantes da Marinha Britânica. Ele jantou normalmente e voltou para sua cabine e pediu para ser acordado na manhã seguinte. Mas quando bateram na porta, ele não estava mais lá. A cama não havia sido usada. Seus pertences estavam organizados. Seu casaco e seu chapéu foram encontrados próximos à parte traseira do navio, dobrados com cuidado. Dias depois, um corpo foi encontrado no mar, mas nunca foi oficialmente identificado com certeza. As manchetes da época ficaram divididas. Algumas falavam em suicídio, outras sugeriam algo muito mais estranho, algo envolvendo interesses industriais e pressões externas. E mesmo sem provas definitivas, o contexto levanta uma pergunta que nunca foi totalmente respondida. O que acontece quando alguém cria uma tecnologia que ameaça um sistema inteiro? Depois da morte de Diesel, ninguém continuou defendendo o uso de óleos vegetais como combustível principal. As empresas de energia rapidamente preencheram esse espaço, adaptaram os motores e transformaram o diesel em um produto derivado do petróleo. Em poucos anos, o padrão global já estava definido e a ideia original simplesmente desapareceu. O motor que deveria libertar o agricultor acabou conectando todo mundo a uma única cadeia de fornecimento. E ninguém questionou. Mas a história não para nos motores a diesel, porque muitos de vocês perguntaram especificamente sobre motores a gasolina, e é aqui que a segunda parte dessa planta entra em cena. Porque depois de extrair o óleo das sementes, ainda sobra praticamente toda a estrutura da planta, toneladas de material fibroso que não são descartadas. Esse material é rico em celulose, e através de um processo chamado hidrólise, essa celulose pode ser convertida em açúcares simples. Esses açúcares passam por fermentação e produzem etanol, o mesmo tipo de álcool que já está presente na gasolina que você usa hoje. Ou seja, a mesma planta que fornece biodiesel também pode fornecer etanol.
2 combustíveis diferentes para 2 tipos de motores diferentes a partir de uma única colheita. Sem desperdício. E essa ideia não é nova. Henry Ford já entendia isso há mais de um século, muito antes de se falar em sustentabilidade ou energia alternativa. Em 1908, o Model T foi projetado para rodar, tanto com gasolina quanto com etanol, ou qualquer mistura entre os dois. Ford acreditava que o combustível do futuro viria da terra de plantas de resíduos agrícolas e de qualquer material orgânico que pudesse ser transformado. Ele chegou a afirmar que havia energia suficiente em uma única safra agrícola para sustentar máquinas por décadas. E ele não ficou apenas na teoria. Na década de 1930, Ford investiu em projetos que utilizavam biomassa para produzir combustíveis e materiais industriais. Em suas instalações, ele processava plantas para extrair componentes químicos essenciais, tudo vindo de uma fonte renovável. Em 1941, ele apresentou um protótipo de carro feito parcialmente de fibras vegetais, incluindo cânhamo projetado para ser leve, resistente e alimentado por combustível derivado da própria planta. Era uma ideia completa, um ciclo fechado onde o veículo nascia da terra e era alimentado pela mesma terra. Mas naquele momento algo já estava acontecendo nos bastidores. Algo que não tinha relação com tecnologia, tinha relação com controle. E nos próximos minutos você vai entender exatamente o que aconteceu em 1937, porque essa planta foi associada a algo completamente diferente do que ela realmente é, e como milhares de postos de combustível desapareceram quase da noite para o dia. Porque quando você conecta todos esses pontos, a história deixa de parecer coincidência. E começa a parecer decisão. Em 1937, algo mudou de forma silenciosa, mas com consequências enormes para tudo o que você acabou de ouvir. Naquele ano foi aprovado o Marijuana Tax Act nos Estados Unidos e à primeira vista parecia apenas mais uma lei regulatória, algo distante da vida comum. Mas o detalhe mais importante não estava no conteúdo da lei, estava na forma como ela foi apresentada. E foi exatamente isso que permitiu que tudo passasse despercebido. A palavra usada não foi hemp, nem cannabis, foi marihuana. Um termo estranho para a maioria dos americanos na época, sem conexão direta com agricultura ou indústria. Essa escolha não foi acidental, ela foi estratégica porque, ao mudar o nome, eles quebraram a ligação entre a planta e tudo o que ela representava. E quando essa ligação desaparece, a resistência também desaparece. Antes dessa lei, o cânhamo fazia parte da base econômica do país, sendo cultivado há gerações para produzir fibras, papel, óleo e diversos outros materiais essenciais. Era uma cultura comum, incentivada e integrada à vida rural. Mas depois de 1937, essa mesma planta passou a ser vista como algo perigoso, algo proibido, algo que deveria ser evitado. E em poucos anos praticamente desapareceu do cotidiano. Mas isso não aconteceu isoladamente, aconteceu no mesmo período em que outras indústrias estavam crescendo rapidamente. Empresas ligadas ao petróleo, à produção de papel e à indústria química estavam expandindo seus mercados e consolidando novas formas de consumo. E nesse cenário, o cânhamo não era apenas mais uma planta, era uma ameaça direta. Ele produzia papel mais barato do que a madeira, fibras mais resistentes do que muitos materiais sintéticos e, como você já viu, combustível que podia ser gerado diretamente na terra. Isso significava independência, descentralização e menos dependência de grandes sistemas industriais. E esse tipo de modelo não combina com economias baseadas em consumo contínuo. Agora pensa nisso com calma. Uma única planta que resolve vários problemas ao mesmo tempo disponível para qualquer agricultor sem necessidade de infraestrutura complexa. Isso muda completamente a dinâmica de poder. E quando algo muda o equilíbrio de poder, dificilmente permanece intacto. William Randolph Hearst controlava grandes jornais e extensas áreas de produção de papel diretamente ameaçadas pelo cânhamo. A família DuPont havia desenvolvido novos materiais sintéticos e processos industriais que competiam com as fibras naturais. E, ao mesmo tempo, o petróleo estava se consolidando como a principal fonte de energia.
Esses interesses não precisavam agir em segredo porque já tinham influência suficiente para moldar narrativas e decisões. Campanhas começaram a associar marihuana à violência, desordem e medo, criando uma percepção negativa que não tinha base científica, mas tinha impacto emocional. Isso abriu caminho para a lei ser aceita sem grande resistência. E uma vez aceita, o resto veio naturalmente. Enquanto isso, outro sistema estava sendo desmontado silenciosamente. Na mesma década, um combustível chamado Agro estava sendo vendido em mais de 2.000 postos pelo Midwest americano. Era uma mistura de gasolina com álcool produzido a partir de plantas, funcional, acessível e já integrado ao mercado. As pessoas usavam, funcionava bem e havia demanda real, mas rapidamente começaram a surgir barreiras. Incentivos fiscais foram bloqueados, campanhas desacreditaram o combustível e a pressão econômica aumentou. A indústria do petróleo atuou diretamente para impedir qualquer expansão desse modelo. E em poucos anos aquilo que já estava funcionando simplesmente deixou de existir. Mais de 2.000 postos desapareceram, sem explicação clara para o público. Quando você coloca tudo isso na mesma linha do tempo, a sequência chama a atenção. A lei que elimina o cânhamo, o colapso de um combustível baseado em plantas e o crescimento acelerado do petróleo acontecem praticamente juntos. Não parece um acidente isolado. Parece uma mudança coordenada de direção. Porque não se tratava apenas de eliminar uma planta. Se tratava de eliminar um modelo inteiro. Um modelo onde energia podia ser produzida localmente sem controle centralizado, sem dependência contínua e sem necessidade de comprar combustível o tempo todo. E esse modelo precisava desaparecer para que outro pudesse dominar. Mas nem todo mundo esqueceu. Enquanto a maior parte do país abandonava essa planta, algumas comunidades simplesmente guardaram esse conhecimento. Não em livros, não em universidades, mas na prática, no dia a dia, transmitido de geração em geração. Os Amish já cultivavam cânhamo muito antes de qualquer lei existir. Eles não precisavam redescobrir nada. Eles já sabiam. E quando o cânhamo voltou a ser legal, décadas depois, eles estavam prontos porque nunca tinham perdido a base. Eles não correram atrás de informação, eles simplesmente continuaram de onde tinham parado. E isso muda completamente a forma como você deve olhar para essa história. Porque agora a pergunta não é mais sobre o passado. É sobre o que você faz com isso hoje. Agora que você entende o que aconteceu, a pergunta deixa de ser histórica e passa a ser direta. O que você pode fazer com isso hoje na prática sem depender de teoria, sem depender de ninguém? Porque toda essa história só importa se ela muda alguma coisa no seu mundo real. E a resposta é mais simples do que parece. Se você possui qualquer motor a diesel, como uma caminhonete, um trator, um gerador ou até uma bomba de água, já existe uma aplicação direta. O óleo de semente de cânhamo pode ser transformado em biodiesel, usando um processo relativamente simples que pode ser feito em pequena escala. Não exige uma fábrica, não exige equipamentos industriais complexos, apenas conhecimento básico e organização. O processo é direto. Você extrai o óleo das sementes com uma prensa simples, mistura com metanol e um catalisador, e deixa a reação acontecer. Depois disso, separa a lava seca e o combustível está pronto para uso. E o mais importante, ele pode ser utilizado em motores a diesel comuns sem qualquer modificação. Isso não é teoria. Em 2010, pesquisadores testaram esse processo em laboratório e chegaram a um número específico que valida tudo isso. Cerca de 97% do óleo foi convertido com sucesso em biodiesel utilizável, atendendo padrões técnicos exigidos, tanto na América quanto na Europa. E mais do que isso, o desempenho em temperaturas baixas foi superior ao esperado. Agora pensa no que isso significa. Uma única cultura pode gerar combustível suficiente para operar equipamentos essenciais por semanas ou até meses, dependendo da escala. Isso muda completamente a dependência que existe hoje em relação a fornecedores externos. E não se trata de substituir completamente o sistema atual de uma vez, mas de entender que existe uma alternativa real. E não para por aí. Se você tem um motor a gasolina, também existe uma aplicação, embora um pouco mais complexa.
Depois da extração do óleo, sobra toda a estrutura da planta rica em celulose, que pode ser convertida em etanol através de fermentação e destilação. Esse etanol pode ser misturado à gasolina exatamente como já acontece nos combustíveis comerciais. Nada disso é experimental. Misturas com etanol já são usadas há décadas em vários países, inclusive em larga escala. O processo é conhecido, testado e documentado. A diferença é que, neste caso, você está produzindo sua própria fonte em vez de depender de um sistema centralizado. E aqui entra um detalhe importante. Existe permissão legal para a produção de álcool combustível em pequena escala, desde que seja destinado ao uso como energia e não consumo humano. Ou seja, não estamos falando de algo escondido ou ilegal, estamos falando de algo que já existe dentro das regras. E ainda assim, quase ninguém considera essa possibilidade. Agora vamos simplificar tudo. Uma única área cultivada pode gerar 2 tipos de combustível biodiesel a partir das sementes e etanol a partir da estrutura da planta. Isso significa que 2 sistemas diferentes, diesel e gasolina, podem ser alimentados pela mesma fonte. E isso reduz desperdício, aumenta a eficiência e cria independência. Sem desperdício. E quando você começa a olhar para isso como um sistema, não como uma solução isolada, a lógica muda completamente. Não é apenas sobre combustível, é sobre controle, sobre reduzir dependência e sobre entender que existem alternativas que foram ignoradas por muito tempo. E não por falta de eficiência, mas por excesso dela. Durante décadas, a narrativa dominante foi construída para levar você a um único caminho: abastecer, pagar, repetir. E quando surge uma alternativa que quebra esse ciclo, ela não se encaixa bem nesse modelo. E tudo o que não se encaixa tende a desaparecer. Mas agora não está mais desaparecido. A informação está disponível, a tecnologia é simples e a decisão volta a ser sua. Porque no final não se trata de abandonar completamente o sistema atual, de um dia para o outro se trata de entender que você tem opções. Pequenas no começo, talvez limitadas, mas reais. E qualquer sistema começa pequeno antes de crescer. Agora me diz uma coisa. Se você tivesse a possibilidade de produzir seu próprio combustível, mesmo que parcialmente, qual seria a primeira coisa que você escolheria abastecer? Seu carro? Seu gerador? Sua fazenda? Sua casa? Eu quero saber sua resposta porque ela mostra exatamente como as pessoas estão pensando sobre isso. Deixa nos comentários. E presta atenção no que vem a seguir, porque no próximo vídeo eu vou mostrar o que pode ser feito com a parte dessa planta que não vira combustível. E se você acha que isso já é grande, o próximo passo vai ainda mais longe.